Imagine comigo, imagina a seguinte situação comigo. Um homem precisa de uma casa. Ele precisa alugar uma casa. De repente ele encontra encontra alguém conhecido que tem uma casa para alugar. Nesse exato momento, então, tem dois homens. Um que tem uma casa para alugar e o outro que precisa alugar uma casa. Então, eles ali fazem o quê? Eles fecham um contrato, assinam um contrato. O que cede a casa, o que aluga a casa, tem um compromisso, mediante o contrato, em entregar a casa. E o que aluga a casa, mediante o contrato, tem um compromisso de honrar os pagamentos do aluguel. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Eu quero compartilhar com você falando sobre um contrato de fidelidade. Sim, onde uma das partes irá cumprir, se você cumprir a sua parte. Do que eu falo, no contrato que eu falo, que também chamamos de aliança, encontra-se no Salmo 37, verso 5, que diz assim, verso 37, verso 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Quão difícil é nós entregarmos o nosso caminho. Quão difícil é nós entregarmos ao Senhor a nossa vida, nossos sonhos, nossos planos, as nossas metas. Mas eu comecei fazendo uma ilustração sobre contrato de fidelidade, onde o homem aluga a casa e o dono da casa cede a casa, aluga a casa. E mediante aquele contrato o dono da casa precisa entregar a casa para o inquilino. E o inquilino precisa honrar o seu compromisso, que é pagar os aluguéis e manter a casa em ordem, né? Esse é o contrato, né? Esse é o contrato de fidelidade. Mas quão difícil é nós, pessoas, honrar os seus compromissos, mesmo mediante contratos. Quantos planos de saúde não atende aos seus associados? Quantos planos de saúde não atende uma operação, uma cirurgia? Às vezes a pessoa está em dia com o seu pagamento, às vezes a pessoa nunca precisou de usar o plano, só pagou. E pode ser difícil, mas não é impossível. E a pessoa sempre pagou o plano em dia, nunca atrasou mensalidade, e de repente, por um problema de saúde, por um imprevisto, ela precisou usar daquele plano e o plano falhou com ela. Ou seja, ela cumpriu a parte dela de pagar a mensalidade em dia e o plano falhou com ela na hora que ela precisou deste atendimento. Quantos contratos não são cumpridos? Quantos contratos são desfeitos? Porque uma das partes não cumpriu com a sua parte. E aqui no Salmo 37, verso 5, vai falar sobre um contrato, sobre uma aliança de fidelidade, onde uma das partes, que é Deus, não falha com o seu compromisso, não falha em sua fidelidade. E na maioria das vezes, em alguns casos, nós, servos de Deus, homens e mulheres, às vezes falhamos, não cumprimos com aquilo que acertamos, tratamos com Deus. E aqui o Salmo, verso 5, começa a falar sobre entrega. Entregar. Entregar o que para Deus? Não é entregar qualquer coisa. Não é entregar
qualquer ato, qualquer atitude. Mas entregar o quê? Entregar significa colocar algo sobre o ombro de alguém mais forte. É transferir a carga. Por exemplo, Mateus 11, 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 diz assim para mim e para você: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Porque ele tem cuidado de vós. Então a primeira carta aqui de Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz que nós devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, as nossas preocupações, as nossas angústias, as nossas feridas. Por exemplo, também Mateus 11, 28 diz que: vinde a mim, todos aqueles que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quando nós falamos entregar-se a Deus, entregar-se nas mãos de Deus, é entregar aquilo que você sozinho você não sustentaria. Quantas pessoas têm procurado resolver os problemas com seus próprios meios, com as suas próprias mãos, e às vezes não conseguindo, começa a se frustrar, começa então a se isolar de círculos de amizade, começa a pensar que nada mais vai dar certo, nada mais vai conseguir ser realizado, porque ela tem procurado trazer para a sua vida, trazer para os seus ombros essa responsabilidade é muito grande. E às vezes é uma responsabilidade que ela sozinha ela não consegue resolver, ela não consegue suportar, não consegue sustentar. Então só começa dizendo: entrega. Entrega as suas preocupações, entrega os seus anseios, as suas necessidades, as suas ansiedades, entrega. Entrega nas mãos daquele que é mais forte do que você. Transfira essa carga que você não está suportando mais para os ombros daquele que tem todo o poder, que tem toda a força, que é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Entrega o teu caminho. Caminho aqui fala de vida, fala de direção, fala de plano, fala de decisões. Salmo 32, 8 fala para mim e para você assim, ó. Salmo 32, verso 8. Olha o que acontece quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor. Salmo 32, verso 8 diz assim: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Nós às vezes ficamos perdidos na vida. Experimentamos tantas coisas: bebida, drogas, vício, prostituições, compras, viagens. Nada disso preenche o nosso ser, o nosso eu. Existe uma frase, eu não sei quem criou esta frase, mas a pessoa que criou esta frase foi muito feliz na criação desta frase, que diz assim, que nós temos o vazio dentro de nós que só pode ser preenchido por Deus. Então este vazio não será preenchido com viagens, com compras, com bebidas, com droga, ou nenhum tipo de vício. Seja por drogas, bebida, ou seja até por um café, por um refrigerante, lanche, enfim, existem vários tipos de vícios que não são saudáveis. Então, quando nós não entregamos a nossa vida
ao Senhor, quando nós não entregamos o nosso caminho, que é a nossa vida, que é a nossa direção, que é nossos planos e as nossas decisões, nós falhamos tremendamente. Não sabemos por onde andar, para onde ir. Uma certa vez, o Senhor Jesus Cristo foi ensinar aos seus discípulos, ao povo, que ele era o verdadeiro pão que cai do céu. Alguns discípulos disseram que duro era este discurso e muitos abandonaram o Senhor. Eram discípulos. Muitos abandonaram o Senhor Jesus Cristo. Isso dá uma outra estudo, hein? Brevemente, Deus vai me dar sabedoria para falar com sabedoria. E muitos abandonaram, muitos discípulos, a partir daquele momento, a partir daquele ensino, a partir daquele discurso, abandonaram o Senhor Jesus Cristo. E Jesus perguntou a Pedro, aos seus discípulos, o que eles achavam, para onde eles iam, o que eles faziam, se eles iriam abandonar. E Pedro falou: só tu és o caminho da palavra de vida eterna. Então muitas pessoas que se encontram assim perdidas, estão longe do caminho, da verdade, da vida que é o Senhor Jesus Cristo. Atiram para todos os lados, se dirigem para todos os lados, mas esquece de buscar o Senhor Deus. Esquece de verdadeiramente entregar a sua vida, seus planos, suas decisões, suas direções nas mãos de um Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e ele o fará. Esse confiar é descansar com segurança, é sentir-se seguro, é acreditar em Deus mesmo sem entender o processo. Abraão não sabia para onde ele iria. Ele não sabia o que iria acontecer, mas ele confiou. Ele acreditou no Senhor Deus Todo-Poderoso. E depois toda a história nós conhecemos. Então, confiar é descansar com segurança, é sentir-se seguro, é acreditar em Deus mesmo sem entender o processo. O Abraão não questionou: Senhor, para onde que eu vou? Para onde o Senhor vai me levar? Que lugar é esse? Senhor, vê lá o que o Senhor vai fazer comigo, hein? Não, Abraão não questionou a Deus. Ele confiou nos planos de Deus. Quando confiamos em Deus, nós abrimos mão do nosso plano para prevalecer os planos de Deus sobre nossa vida. E quão importante é nós seguirmos pelos planos de Deus, seguirmos pelos pensamentos de Deus. Este Salmo 37, verso 5, vai falar sobre isso no seu coração. Para você entregar a sua vida, os seus planos, as suas decisões, as suas direções, seus sonhos, seus projetos, nas mãos desse Deus Todo-Poderoso. Confiar é isso. Os Provérbios 16:3 diz assim. Olha o que diz o Provérbio 16:3. No confiar. Confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Confia ao Senhor. Confiar é descansar com segurança. É acreditar em Deus mesmo sem entender o processo. É entregar, é transferir uma carga. É colocar nos ombros de alguém colocar algo nos ombros de alguém que é mais forte,
Então pare de carregar as suas cargas sozinhos. Pare de suportar as suas dores sozinho. Coloque nas mãos daquele que tudo pode, que pode resolver, que pode solucionar, que pode tirar a dor do seu coração, da sua alma. E termina aqui dizendo: e Ele o fará. O Senhor não fará no momento em que você entregar-se a Ele. O Senhor não fará no momento em que você deseja. Veja, Ele o fará. Tu vê aqui que esse verbo está no futuro. Significa dizer que no tempo de Deus, o Senhor vai entrar com a sua providência. Aqui nesse Salmo 37, verso 5, acontecem 3 passos. 2 passos são referentes a nós. E o terceiro passo não é você quem dá, não sou eu quem dá. É o Senhor Deus. O primeiro passo é entregar. Eu me entrego a Deus. Você se entrega a Deus. O segundo passo é confiar. Eu confio em Deus. Você confia em Deus. E o terceiro passo é com o Senhor Deus. Ele fará. Ele fará no tempo dele. Não no meu tempo, não no seu. Pela graça e misericórdia do Senhor Deus Todo-Poderoso, sou evangelista, na casa, na obra do nosso Deus Todo-Poderoso. E eu tenho um compromisso muito grande com a palavra do Senhor. Eu iniciei falando, ilustrando sobre o contrato de fidelidade. Tem se ensinado, pregado por aí muitas facilidades do Evangelho. Da palavra de Deus, ela nos promete, ela nos garante vitórias em meio à luta. Mas isso não significa dizer que nós não teremos lutas. Isso não significa dizer que nós não vamos ter problemas, batalhas. O Senhor Jesus Cristo mesmo diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então, o que a palavra do Senhor diz? E o que eu quero dizer neste momento? A partir do momento que eu me entrego ao Senhor, eu preciso entender que existe um tempo de Deus agir na minha e na sua vida. Mas para que esse entendimento venha, eu preciso constantemente estudar a palavra de Deus. E a partir do momento que eu começar a estudar, a partir do momento que eu começar a buscar mais entendimento da palavra do Senhor, eu vou entender que eu preciso entregar e confiar. E o fazer e o realizar é com o Senhor Deus. Mas no tempo em que Ele achar que tem que fazer, que tem que realizar. Então, o que você precisa entender neste momento? Que Deus fará algo por você. Deus suprirá as suas necessidades, mas no tempo dele e muitas das vezes, ou na maioria das vezes, não como nós queremos, mas como deve ser. Um exemplo. Vou trazer para mim. Não tenho um carro, mas gostaria de ter um carro. O fato de eu não ter um carro não me impede de pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Você, de repente, gostaria de ter um carro do ano. Queria ter um carro lindo, maravilhoso, mas de repente Deus permitiu que você tivesse um carro simples, um carro popular. Não vou falar nome, não vou falar marca aqui, não. Suponhamos que Deus permitisse a você ter um carro popular. Mas esse carro popular vai permitir que você possa trabalhar, passear com a sua família e fazer a obra de Deus.
De repente, se você tivesse um carro do ano, aquele carrão maravilhoso, de repente você daria mais atenção àquele carrão do que a obra de Deus, do que a tua família, do que... Então isso foi só uma pequena ilustração para dizer que na maioria das vezes, ou alguma das vezes, Deus fará aquilo que é necessário, aquilo que é preciso. Nem sempre Ele vai fazer o que nós queremos, o que nós desejamos, mas Ele sempre fará o que é preciso, o que é necessário. Então, o que você precisa entender é entregar e confiar. O realizar, o fazer, é com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Por isso que o Salmo começa dizendo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. No contrato de fidelidade, na aliança, em sua parte no contrato, na aliança, é entregar e confiar. A parte de Deus é realizar no tempo dele. Eu sempre faço questão de frisar tempo de Deus, é para nós entendermos que Deus não é o nosso servidor. Nós servimos a Ele. E Ele supre as nossas necessidades no tempo dele. E como Ele achar que deve ser. Então, eu quero que você saia desse vídeo entendendo, tendo o seguinte entendimento. No contrato de fidelidade, nesse contrato de aliança com Deus, você precisa entregar e confiar. O realizar, o fazer é com o Senhor Deus no tempo de Deus. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Se você chegou até aqui neste momento, compartilhe esta mensagem, inscreva-se no meu canal, deixe o seu like, acione o sininho para que você seja notificado quando eu postar mais vídeos. Lembre-se, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Jornada Fiel, um canal falando de Deus. Vem comigo.